Pessoal, vou dar início agora à reunião da pública, tudo bem? Eu queria começar aqui com uma anotação para constar em ata o nosso pesar pelo falecimento do João Elísio Fonseca, está aí na tela. Que foi nosso diretor de Previdência, Aposentados e Pensionistas. Queria, mais do que colocar em ata aqui, dizer que é um amigo aqui de São Paulo, batalhador pelos servidores públicos, ex-servidor da Assembleia Legislativa, esteve lá com o Gaspar na Falesp, na Aspal, esteve conosco na FESPESP e depois convidado veio também para a Pública. Então, vamos deixar em ata uma homenagem e fica também um compromisso, a Lois prepara isso com a gente, de mandar um ofício para a família, uma carta para a família de condolências pelo falecimento do diretor de Previdência, Aposentados e Pensionistas, João Elísio Fonseca. Acho que o Gaspar está na linha. O Gaspar quer falar alguma coisa? Não, só enfatizar a importância do João Elísio, que era também diretor da FENALE, viu? E que já há mais de uma década trabalhou com a gente na Aspal e era presidente também do SINDAP, entidade também filiada à Pública, de quem eu era o vice. E o João foi sempre um batalhador, mesmo aposentado, ele não deixou a luta e já estamos sentindo muito a falta dele. E a Aspal, o SINDAP estão de luto, e a FENALE também, né? E a Pública, acredito, estão de luto e temos certeza que vai ser difícil preencher essa lacuna. A falta dele vai ser muito grande, mesmo que a gente dividia atividades, né? Eu, presidente e vice da Aspal, quando um não podia ir, o outro estava nas reuniões, nos eventos. Agora nós vamos sentir realmente muita falta dele. Quem entrar no site da Pública está lá um pouquinho da história, né, do João Elísio, que além de servidor público era escritor também, fez uma biografia da cantora... Era um sociólogo. Sociólogo, né? Estrela Dalva. Estrela Dalva, né? Da Dalva de Oliveira. A mãe dele, ele conheceu porque a mãe dele também era cantora. Um grande cara, um cara muito alegre, sempre brincando e vamos sentir muito a sua falta, tá bom? Então, está anotado aí na nossa ata. Obrigado, Gaspar, também pela fala. Maravilha. Nós temos que preencher agora o cargo de diretor de Previdência, Aposentados e Pensionistas e vai ser preenchido com Joaquim Teodoro Goma. O Joaquim também é aqui de São Paulo, do CITESP, Sindicato dos Técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo. Ele está aí, eu acho, também. Joaquim, quer falar alguma coisa? Bom, fico honrado de instituir uma pessoa tão importante para a Pública, para as carreiras dos servidores. Espero, mas me sinto muito honrado em assumir aí o papel dele na nossa diretoria. Temos a certeza que também você trará um grande trabalho para a Pública. Muito obrigado. Obrigado. Número 3 agora. Só fazer uma justificativa aqui, que o Rangel teve um problema com a internet e teve que sair. Tá bom. Nós temos aqui uma coisa que a gente roda e não consegue resolver, que é a questão do plano de saúde. E eu já preparei uma coisa aqui para conversar diretamente com o responsável pela União Life, e aí me surgiu algumas dúvidas que antes tem que resolver com todas as entidades, porque há duas formas de fazer nesse contrato. Se ele der certo, se o contrato der certo, uma forma é
a União Life trabalhar cobrando por boleto diretamente o funcionário que entrar no plano de saúde, e aí nós temos que, como diz o contrato, passar para ele vários dados do associado, e aí ele que é responsável, inclusive, para suspender ou não, se tiver mais de 2 meses sem pagamento, suspender não, até tirar do plano. Ou se faz como eu já vi em várias entidades, a minha é assim, por exemplo, nós é que somos responsáveis por receber a mensalidade do associado e nós que repassamos para a empresa. Assim, o associado não tem uma ligação direta com a empresa sem passar pela nossa entidade. Isso tem um problema, porque nós também temos um problema com a inadimplência. Nós suspendermos ou tirar do plano de saúde o associado que não pagou, que ficou inadimplente. Então, eu queria ouvir de todos qual é a melhor solução que acham, por exemplo. Na minha entidade, nós já tivemos um problema com a Qualicorp, que a Qualicorp, ela, na verdade, acaba tirando o seu associado, você passa os dados para ela, ela cria uma espécie, entre aspas, de nova associação dentro da Qualicorp e você acaba perdendo o controle direto com o seu associado. Daí a colocação. Evidentemente que eu quero que escrevam para mim o que acham, são mais entidades ligadas à pública que têm que se manifestar sobre isso, mas quero saber se alguém já quer se manifestar nesse momento. Ou vão me passar por escrito durante essa semana. Eu tenho uma grande preocupação de passar os dados para as empresas, tá? Principalmente porque a grande discussão que está vindo aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente é responsável, na hora que você repassa os dados para outra empresa, você fica responsável por ter passado os dados. Se acontecer algum problema que a pessoa reclamar, você é responsável. E ontem, inclusive, teve um seminário, aliás, ontem e hoje está acontecendo um seminário do SERPRO sobre a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa decisão. Tá? Eu estou colocando isso aqui porque eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso também, tá? Na hora de fazer alguma coisa, de repassar as informações das pessoas, né, dos filiados para terceiros, mesmo que seja um plano de saúde, uma operadora. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu lembrei disso aqui agora, porque ontem eu assisti o seminário ontem à tarde, e hoje não, porque eu estou aqui, né? Mas tem uma outra pessoa que está assistindo. Então, a gente tem que ficar atento para isso, porque se essa lei for aprovada, a gente vai ter que mudar muita coisa. Quem quer falar? Acho que Silvia, é isso? João. Não, é o João. Depois o Carlos. Nós temos aqui a associação, ao qual já fui diretor também dela lá. Nós temos esse modelo que você falou aí de a própria associação fazer o repasse para o plano de saúde. Nesse caso aí, o lado bom disso aí é que você, até aqueles valores lá, você pode negociar com ele, a inadimplência será quase zero. E pode negociar, que a gente negocia, o reajuste. Eles queriam 15%, acabou chegando a 2%. Esse é o lado bom. O lado ruim, a inadimplência. Aí você vai ter que cobrir no mês, talvez um mês aí, sei lá, uns 4 ou 5 não pagam. Aí a própria entidade que vai ter que cobrir esse gasto do filiado que não pagou no mês. E o lado que a Maria do Rosário falou aí, esses dados também realmente você tem que passar alguns dados para a terceira, é complicado. Carlos? Nós montamos um plano aqui pela Unimed Palmas. É um contrato por adesão, só que aqui eles não aceitaram que cada filiado fosse responsável pelo pagamento do boleto. Ou seja, é um problema sério. Exatamente. É um problema sério porque isso é feito consignação em folha. O dia que o governo não quiser mais fazer consignação, ele não fará. E aí receber individualmente de cada um desses
que estão filiados ao plano, é muito difícil, né? Eu entendo que hoje, pelas dificuldades que o sistema sindical enfrenta, mesmo que não seja filiado, chegue lá e faça a adesão, essa adesão tem que ser feita à entidade. A entidade tem que abonar o ingresso dessa pessoa no plano. Isso é perfeitamente possível. E o boleto individualizado, porque evita que a entidade tenha que ter todo o recurso em caixa para pagar. Para vocês terem uma ideia, aconteceu por 2 ocasiões do governo do Estado, da Secretaria de Fazenda, demorar demais a repassar os descontos em folha para nós, de modo que nós tivemos que bancar o pagamento da Unimed com o caixa do sindicato. E isso foi um Deus nos acuda, porque é muito dinheiro, né? São aí cerca de 800 vidas, no final dá uma grana boa. E você ter isso em caixa todo mês para bancar 1, 3 meses, até consecutivos de atraso, é muito problemático. Então, eu entendo que precisamos, aliás, nos livrar ao máximo da responsabilidade. Outra coisa, na assinatura do contrato ou na contratação, não se pode permitir, de forma alguma, nenhum tipo de cláusula de solidariedade. Ou seja, o que seria a solidariedade? Se a entidade não pagar, o público tem que pagar, porque ela é solidária. Então, não pode, de forma alguma, ter essa cláusula. Talvez tivéssemos que ter um meio termo, né? Não ter essa cláusula, mas passar tudo pela entidade. É uma coisa a conversar. Eu tenho uma experiência com plano de saúde grande, nós temos um valor mensal de R$2 milhões, aproximadamente. Nós acabamos tendo realmente inadimplências, mas o plano de saúde, a inadimplência dele se resolve mais facilmente, porque a pessoa sabe que 2 meses de inadimplente perde o plano, né? Então, é como o seguro, que você não deixa de pagar para não ter problema com o seguro. Então, também acontece. Alguém mais quer falar? Porque a proposta é a seguinte... Eu quero falar. Quem? Silvia. Fala, Silvia, primeiro. Na verdade, essa questão da solidariedade é um problema. No fim de receita, a gente passou anos pesquisando e tentando, nunca conseguimos fechar um convênio com nenhum plano de saúde. A questão foi exatamente a solidariedade, e mesmo tendo a questão das pessoas saberem que com 2, 3 meses, dependendo do plano, se você não paga, você perde o plano. Quando existe essa participação da entidade com corresponsabilidade, acontece sim de muitas pessoas não pagarem porque o mar não está muito para peixe. Então, é uma coisa extremamente delicada. Eu acho que, além da sua expertise, se faz necessário o acompanhamento de um advogado nas minúcias desse contrato, porque plano de saúde para a entidade é complicadíssimo. Só isso. Então, o plano de saúde da União Life, nós levamos para o jurídico. O jurídico cortou 5 ou 6 artigos que acha inviável. Então, feitas as colocações, ou quem ainda mandar por escrito alguma coisa para nós, eu vou marcar com a Loice. Loice, nós vamos fazer uma reunião via Zoom mesmo, com o rapaz da União Life. Então, eu só vou esperar até segunda-feira para ver quem quer mandar alguma sugestão, e na terça ou quarta-feira a gente fará uma reunião, eu, você e o rapaz da União Life, para conversar esses detalhes, porque já na próxima quinta eu quero dar uma definição total nisso, mesmo sendo fora de reunião geral. Tudo bem, Lois? Tudo bem? Todo mundo concorda? Ótimo. Eu vou passar para o... Olha só o que aconteceu. O evento do CERP, que estava acontecendo agora, teve que ser encerrado porque foi invadido por hackers, provavelmente,
e eles não conseguiram resolver o problema, tiveram que encerrar. A menina está me comunicando aqui agora, encerraram o evento. Bom, o assunto seguinte é a questão da Sara. Vocês estão vendo aí pela primeira vez. O Hugo está aí, presente? Hugo, você me ajuda aqui. Nós pedimos para a Sara, até pela especialidade dela, por tudo que ela já colocou quando esteve aqui com a gente, qual seria o custo dela trabalhar com a gente. As atividades de consultoria que ela faria para a gente, depois eu vou no valor, que é alto, aí nós vamos ter que ver o que fazer. Então, as atividades de consultoria e assessoria consistirão mais especificamente em atendimento pela internet ou por aplicativos de mensagens a consultas de interesse da diretoria e entidades filiadas. B. Análise de documentos relacionados às deliberações em assembleias gerais da pública, tais como os editais de convocação, atas e listas de presença. C. Participação em assembleias, reuniões e audiências públicas, conforme previamente agendado. D. Acompanhamento da tramitação de pedido de registro sindical das entidades filiadas no âmbito do Ministério da Economia. Este aqui, por exemplo, é muito importante para a gente, porque nós hoje estamos meio no ar com tudo que está acontecendo no Ministério da Economia em relação às filiadas lá do sindicato. E elaboração de notas técnicas e de emendas a projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição de interesse da categoria no âmbito do Congresso Nacional. F. Elaboração de notas técnicas sobre temas relativos a servidores públicos em atendimento a demandas da diretoria. G. Elaboração de requerimentos administrativos em nome da entidade no interesse coletivo da categoria. H. Atuação como amigo da Corte em ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, ADC, ADPF, enfim, tudo lá no Supremo. Esse seria o trabalho que ela faria com a gente. É muito importante, eu acho até que trariam novas entidades, sabendo que nós estamos, se nós tivermos aí o atendimento por uma advogada, no caso a Sara, e pelo escritório dela, para atender todo mundo. Acontece que o valor mensal que ela nos passou foi de R$ 16.500. Simplesmente com o que a gente está recebendo de entidades hoje, nós não teríamos condições de pagar. O Tolói chegou a dizer de nós fazermos, além das mensalidades, entidades que têm mais condições da gente entrar com valores, por enquanto, para conseguir acertar esse valor com a Sara. Está em discussão. Alguém quer falar? Pode falar, Silvia. Eu acho que a contratação da Sara, ela é unânime entre nós. Eu acho que precede o debate de quais entidades estão dispostas a entrar nessa contratação e com quanto. Por quê? É impraticável para a pública, neste momento, arcar com a despesa da Sara. Mas a contratação dela eu acho que é pacífico e acho que a gente tem que discutir, talvez até numa reunião menor, só com os representantes das entidades grandes, para ver o rateio disso aí, da possibilidade disso acontecer. A contratação da Sara seria assim, fantástico, mas a gente não pode. Então, temos que discutir, antes de qualquer coisa, o rateio. Eu já percebi que tem entidades que viriam para a pública em razão de ter um atendimento de peso, tá certo? Mas não tenho dúvida disso. Mas realmente nós temos que discutir quem poderia ajudar nesse custo. Alguém quer falar mais? O Gaspar está dizendo que não ouviu o valor, Gozzi. 16.500. Gaspar ouviu agora? Sim. Sim. Alguém mais quer falar? Eu gostaria de falar aqui. Quem é? Pode falar, Adriano. Oi. Bom, como todo mundo sabe, assim como o Sinfaz Fisco e outros sindicatos aqui em Minas, a gente já faz uso do trabalho aí do escritório da doutora Sara. Tem um acréscimo aí, né, que veria a questão do Joelson,
que eu acho que também está envolvido nessa proposta e que traria aí essa dinâmica no âmbito federal, né? Eventuais questionamentos, discussões e articulações. A realidade de grande parte dos sindicatos, aí eu falo por Minas Gerais, é de muita incerteza, né? Inclusive nesses embates aí que nós temos, para os quais até a doutora Sara seria, né, de grande importância, que é a questão de redução de jornada, com redução de vencimento. Isso afeta a arrecadação das entidades. Aqui em Minas, nós temos um cenário, né, o governo até voltando a ameaçar acabar com a consignação em folha. A gente já deu uma resposta para o governo nesse sentido. O Hugo articulou também uma emenda na Assembleia Legislativa para evitar que haja esse corte unilateral da consignação, que obrigaria a fazer toda uma reengenharia aí de cobranças, que eu acho que poderia ser um processo aí de debandada. Lógico que os sindicatos que mantêm aí a representação forte acabam mantendo, né? Mas não deixa de serem fatores. Então, existe uma possibilidade de trabalhar que quer dizer, não se aplica muito ao nosso caso, mas nós temos estrutura jurídica. Eu não vejo um problema de pensar em como é que seria esse rateio, não sei se nós, qual as condições que nós teríamos, mas de qualquer forma acho válido. Agora, uma das coisas a pensar é que esse suporte ele pode ser dado também considerando os jurídicos existentes em cada entidade, ou seja, numa forma até um pouco consorciada. É difícil trabalhar assim? Né? Mas isso não prescinde da coordenação da SAR e do escritório dela. Eu estou falando porque cada sindicato tem uma assessoria jurídica já, né? No nosso caso, assim como o Sinfasfisco, logicamente, já envolve a doutora Sara. Agora, uma possibilidade seria essa questão de trabalhar nesse conceito aí de mantendo o contrato com a doutora Sara, lógico, o escritório, né, o Joel e tudo, mas pensando em uma forma, talvez, não sei se o impacto disso, do ponto de vista da proposta financeira, né, desse contrato, mas eu acho que nós, às vezes eu tenho a impressão, é difícil para eu dizer isso, porque a doutora Sara trabalha para a gente, então alguns serviços que estão aí, a gente já conta com a assessoria dela para ele. Eu não sei se os outros sindicatos têm essa assessoria já cristalizada, a assessoria jurídica, propriamente dita. Então, a questão do dimensionamento. Hoje nós estamos num momento que é extremamente vital você ter respostas rápidas, no âmbito federal principalmente, e suas repercussões em nível estadual. Então, nós temos, talvez, pensar aí nessas atribuições, e a pergunta que talvez cada um tenha que fazer é o seguinte: todos têm assessoria jurídica? Eu imagino que os grandes sindicatos têm. Nós que não somos tão grandes, temos o nosso primeiro, a doutora Sara. Temos até uma advogada também que nós contratamos para fazer um atendimento mais interno, que são pares, parte administrativa e outros aspectos também. Então, eu aprovo, né, apoio a contratação da doutora Sara, acho que é relevante, o escritório pela competência e tudo. Mas eu acho que nós não podemos considerar a necessidade de nós estarmos articulados juridicamente. Eu sei que isso é difícil, eu já propus isso aqui com os sindicatos, nós temos até um grupo que chama Defende Minas, já tentamos criar um grupo jurídico, promover ações conjuntas, né? E quando você vê, aí vai o sindicato, faz, né? Coisa que poderia ter sido feita em conjunto. Enfim, tem essa dificuldade. Facilita o fato da pública ser uma central e ser uma instituição que nos representa a todos. Então, isso facilitaria, talvez, essa coordenação
entre os jurídicos. Nós não podemos considerar esse trabalho conjunto, associado, em equipe, né? É a mesma coisa quando a gente fala em comunicação, produzir um material que atinja todo mundo, com a mensagem pública e tudo, mas muitas vezes a gente acaba atuando de forma isolada. Enfim, é mais essa contribuição aí. Bom, o nosso problema da pública é algumas coisas direta realmente. A pública precisa de um departamento jurídico urgente, porque nós temos que resolver coisas no Ministério da Economia referente à própria pública e referente a uma enormidade de sindicatos que estão registrados lá em nome da pública. Foi quando a pública foi criada. E é um trabalho que está no ar, que nós temos que resolver. Claro que, do jeito que está financeiramente, não temos condições. Então, eu vou falar, alguém deu a ideia, acho que foi a Rosário que falou, eu vou mandar isto aí para várias entidades, especialmente as que têm mais condições, para saber se a gente consegue ter uma verba específica para isso durante alguns meses, pelo menos até termos mais entidades associadas. Estão de acordo? Ok. Então, tá bom. Bose e demais aí, eu acho um preço muito alto, tá, para a gente bancar. Nós temos uma assessoria jurídica que também a gente não paga um preço muito pequeno, né, por mês, mas não chega nesse valor. E eu acho que talvez pudesse ser estudada uma redução das atividades, tá? Porque, por exemplo, nós que temos assessoria jurídica, a gente não vai precisar de assessoria jurídica via pública. Tá? Nós já temos uma assessoria jurídica. Podemos precisar por alguma consulta, alguma coisa, mas é uma coisa que dá para negociar com a Sara, por exemplo, né? Igual nós fizemos agora, Góes. Nós contratamos um escritório de advocacia em Brasília, única e exclusivamente para mexer no Ministério da Economia, tá? Por causa do nosso registro. Nós fizemos o contrato, eles já conseguiram, já fizemos uma primeira reunião no Ministério da Economia para tratar do nosso registro, e a gente está aguardando, eles ficaram de fazer uma consulta à AGU e vão depois dar um retorno e tal. Então, assim, a gente está com a esperança de que a coisa comece a andar daqui para frente. Então, eu acho que a gente podia pensar num contrato mais enxuto, que pudesse haver uma redução desse valor, porque eu acredito que os grandes sindicatos provavelmente já terão seus advogados, né, suas bancas, e eu acho que dá para reduzir as atividades e pensar nessa questão, talvez, de não dar assessoria para os sindicatos filiados num primeiro momento. E depois, à medida que as coisas forem melhorando, ir aumentando, ir acrescentando atividades, não sei, eu acho que a gente precisa pensar isso bastante, porque realmente a maré não está para peixe, a gente está numa insegurança enorme. A questão do nós federais, né, a consignação está um caos, tem gente já pedindo, cancelando lá a consignação, e aí a gente vai conversar com as pessoas estão reclamando que estão sem dinheiro, que não sei o quê. Então, assim, está tudo muito complicado. Então, eu acho que a gente precisa ter os pés no chão e pensar com muita objetividade, entendeu? Não sei, eu acho que a gente poderia pensar isso. Claro que a gente está disposto a ajudar alguma coisa, mas o que a gente pode ajudar também não é muito, né? E pensar bem sobre o tipo de contrato que vai se fazer, tá bom? Vou pensar nas duas coisas. As entidades de maior poder aquisitivo realmente são aquelas que já têm a assessoria jurídica instalada, etc. e tal. Mas muitas entidades menores não têm, e a pública precisa também, e não tem como pegar de uma outra entidade. Vou fazer duas coisas, se vocês concordam. Uma é consultar que entidades teriam condições de ajudar nessa questão, e conversar com a doutora Sara, talvez até com a ajuda do Hugo,
para a gente estudar uma outra forma de fazer que diminua o valor. Tá? Góes, Diga. eu concordo com o que a Rosário falou. A FENALI também tem uma assessoria jurídica, que inicialmente ela até cuidava quase que especificamente da contribuição sindical, né? E que, infelizmente, acabou. E hoje nós também, como todas as outras entidades, nós estamos lutando com muitas dificuldades. Mas eu entendo que a pública realmente precisa ter uma assessoria jurídica que possa prestar um serviço até para resolver essas situações. E o que me chamou mais a atenção são essas situações que estão no Ministério da Economia para solução. Inclui nesse teu estudo a possibilidade de fazer um contrato específico para solucionar casos pontuais. Vamos tratar do problema dos sindicatos que estão com pendência no Ministério da Economia. Quanto vai custar isso? E aí conversar com os sindicatos diretamente envolvidos nessa situação para que eles se cotizem e aí sim negociar um preço para isso com ela. Eu acho que nós temos que avançar passo a passo, porque um contrato guarda-chuva que abrangesse todos os assuntos nesse momento, eu acho que vai ficar pesado para a pública e vai onerar os sindicatos que já têm as suas respectivas assessorias jurídicas e que já tem esse compromisso mensal de pagamento. Eu acho que se fizer um contrato específico e for solucionando problemas pontuais, eu acho que a gente consegue avançar, inclusive trazendo essas entidades que têm esse interesse em vir. Eu acredito que isso sensibilize também. Tá bom. Estou juntando tudo isso para a gente dar esse encaminhamento. Carlos. Olha, que é extremamente importante a pública ter uma assessoria jurídica, principalmente de relevância, como é o escritório da Sara, é notório, né? E alguém falou aí que ajuda até a trazer filiações. Eu acredito que sim mesmo, porque de qualquer lugar do Brasil onde se esteja, você precisa de defender demandas em Brasília. É muito comum isso, né? Então, é importante. Eu até achei que o conteúdo da proposta dela é até resumido, porque a Sara até sugeriu resumir, né? Mas eu acho que já está resumido, porque menos do que isso aí, praticamente fica capenga, né? Fica faltando uma perna, uma coisa ou outra. O problema aí é um pequeno detalhe, né? Recurso. Pequeno, grande. Você vê, eu não sei os demais, mas a pública Tocantins mesmo é igual caldo de piaba, fraquinho, fraquinho. Então, assim, juntar esse dinheiro aí a nível de Brasil, eu não sei se é possível, né? Mas você já deu a solução, né? Ver com as entidades maiores, aqueles que têm mais filiados, se tem condições, né, de ajudar nisso aí. Voltará para uma nova reunião depois, então, tá bom? O Hugo quer falar. Andercy. Deixa o Hugo falar. Como nós somos citados e também citou que as entidades com mais filiados, maiores, a minha não tem mais filiados, não, está longe de estar. Nós temos, além da Sara, eu tenho mais 5 advogados que têm carteira assinada trabalhando conosco. Tem um departamento jurídico grande. Nós gastamos 3 vezes esse valor aí por mês, esse valor que a Sara passou. Evidentemente, nós não usaríamos o trabalho da Sara, nós entraríamos aí se fosse para cotizar alguma coisa. Eu acho que ficaria difícil eu justificar, por exemplo, nós pagarmos uma quantia muito grande desse percentual que sobrar para nós, para uma advogada que já é minha advogada com carteira assinada no meu escritório, ou no meu sindicato. Então, mas se for cotizar isso tudo, eu não vejo problema. O dono do dinheiro não sou eu, o Delão, ele teve que sair, mas pode ser que sim. Com relação à qualidade do trabalho da Sara, eu não tenho... Não, isso também não temos dúvida, não. Não existe ninguém que
esteja sobrando dinheiro. Nós, aqui em Minas Gerais, nós fizemos uma opção de termos um departamento jurídico forte. Então, nós investimos muito nesse departamento jurídico, muito mesmo. Algo em torno, já deixei claro que é algo em torno de 40 e 45 mil reais por mês. Mas é isso, tá bom? Tá bom, vamos estudar. Eu vou estudar, inclusive, junto com você isso aí. Alô, o Vandercy quer falar? Vandercy quer falar. Vandercy. É só um comentário em relação a isso, até é uma situação parecida com a do Hugo. Eu não estou mais na diretoria do meu sindicato aqui, estou só com a pública, mas é um caso também de um sindicato relativamente grande, estruturado, mas que já tem assessoria definida, já está bem assessorado. Eu fiquei imaginando aí nesse caso, talvez um contrato mais esbelto com ela, aí, que fosse mais enxuto e com algumas possibilidades de atuação sob demanda. O caso, por exemplo, das consultas, né? Os sindicatos que quisessem ou precisassem de alguma consulta que fosse uma questão específica daquele sindicato, então que fosse estabelecida uma tabela para essas consultas, né? Ela cobraria lá um valor já fixado numa tabela e os sindicatos, então, interessados poderiam usar desse convênio da pública com ela para fazer a consulta, né? Isso quando fossem assuntos ou temas que fossem comuns aos servidores ou às entidades todas da pública, que isso aí, então, fosse de alguma forma outra parte do contrato, né, com um valor mais plausível, ou num momento mais adequado. Inclusive, essa situação realmente do jurídico, eu até pedi para o Góes para a gente tratar, eu não sei se já é o caso, pode tratar, mas a gente tem aqui, inclusive, bastante entidades que estão ansiosas em relação à possibilidade de ajuizamento de ações pela pública, e que isso aí eu acho que, inclusive, pode trazer um certo nível assim, de confiança em relação à entidade e atrair filiações. Ontem eu acabei fazendo uma reunião com os advogados públicos aqui do Estado do Paraná, a APAP, a associação deles. Já peguei o compromisso da filiação, segundo eles vão me entregar a filiação essa semana ainda, mas eles têm assim urgência, eles entendem que algumas ações que são urgentes no momento, a pública já deveria estar se movimentando para ingressar, né? Como é o caso, por exemplo, de estados que estão com remuneração congelada há mais de 5 anos, e se não começar a judicializar isso aí, vai decair e a gente vai começar a perder, isso vai ficar para trás. Então, nesse sentido, a ideia seria começar a botar em prática realmente, que a gente vem trabalhando isso, tratando isso, jogando. No final, a gente ficou de definir, por exemplo, a questão do ingresso de ação de inconstitucionalidade ou constitucionalidade no Congresso. O Congresso foi adiado para daqui a um ano, praticamente. Nós não podemos ficar um ano esperando se a gente vai poder ou não ingressar com a ação de inconstitucionalidade. Nós temos o congelamento aí agora que foi aprovado pelo Congresso, tem outras situações nos estados e a gente precisa começar a definir isso aí. Talvez, Góes, tenhamos que verificar se existe uma possibilidade estatutária de verificar essa questão da alçada, né, para decidir pelas ações ou não, para a diretoria ou para o conselho, através de uma Assembleia Geral. Se não teria aí uma Assembleia Geral a mesma legitimidade do Congresso para fazer alterações no Estatuto. Uma vez que a Assembleia é soberana também, né? Seria soberana também, né? Não sei se ela se igualaria em termos de legitimidade com o Congresso. O caso específico aqui, por exemplo, proposto pelo Paraná, e até uma sugestão para que a gente faça um piloto em relação ao reconhecimento do STF da pública como legítima para ingressar com a ação. Eles têm um caso aqui que, segundo os estudos já que eles desenvolveram, é um caso que já está pacificado no país, né, que é uma situação aqui no Paraná onde consta na Constituição do Estado a prerrogativa para a Procuradoria de Estado ingressar com ação de constitucionalidade. Aí, veja, a Procuradoria é
a advocacia do Estado, né? Aí o Estado aprova uma lei, aprova alguma coisa, e a própria Procuradoria tem a prerrogativa de entrar com ação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. É uma coisa complicada que já está pacificado a princípio no país como não sendo possível, sendo uma inconstitucionalidade, e segundo eles essa ação ela seria uma ação mais fácil de ser admitida pelo STF, né? E talvez seria um teste muito bom para a gente verificar se a pública tem ou não legitimidade para ingressar com a ação. Ao passo que se a gente já ingressasse diretamente com uma ação mais complicada, uma ação que tivesse um nível maior aí de discussão, de debate, como é o caso, por exemplo, né, do congelamento dos salários dos servidores pelo Congresso, que talvez a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, sendo essa uma ação mais simples, uma matéria que já está mais consolidada, talvez tenha mais facilidade de ter admissão, e aí a gente já cria um precedente para a pública se tornar legítima nesse sentido. Eu queria ouvir a opinião dos colegas, inclusive propor que se fosse constituído aí rapidamente um grupo para aqueles que quiserem participar, para a gente estudar essa situação e apresentar para a próxima semana um estudo já com mais conteúdo, com mais informação em relação a essas questões, inclusive de outros tipos de ação, não só de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Aí a proposta de criar um grupo. Alguém quer participar do grupo. Vamos combinar o seguinte, aqui fica difícil. Durante a semana, os que quiserem vão dar o nome e a gente vai encaminhar para vocês formam um grupo para conversa. É isso mesmo, porque pode ter gente que não está na reunião que isso, exatamente. Pode querer participar. Exatamente. Vamos estudar tudo isso. A preocupação, inclusive, a questão que a primeira vez que a gente for em nome da pública tem que estar muito bem feito, muito claro, porque a primeira vez é a marca. Tá certo? Então, vamos estudar isso com cuidado. Vai formar o grupo, então, tá? Vandeci. Então, eu vou passar em seguida, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui rapidamente, que eu acho importante. Presidente, enquanto você pode falar. Organiza aí, eu tinha pedido para falar, concordo com as colocações aí todas, acho que é um bom caminho aí. Eu queria perguntar sobre, eu sei que possivelmente vai chegar nesse ponto, que é a questão do grupo das eleições. Eu cheguei a mandar um material e achei agora o material em PowerPoint de preparação para as eleições de 2022. Queria saber se semana que vem vamos trabalhar isso, eu posso chamar até o colega nosso que fez o material, ou então a gente discute entre nós mesmos. Vou postar mais tarde um PowerPoint e ele tem lá o que a gente mais ou menos pensou em 2022. Lógico, teve um atropelo aí, mas eu acho que tem que começar. Então, é mais para confirmar se vai ter essa reunião semana que vem. No início da reunião, você ainda não tinha entrado, a gente já tocou nesse assunto. Eu falei que recebi de você o material que está aí para todo mundo ver e que a gente, em seguida, vai discutir isso. Provavelmente será na próxima quinta-feira. Agora, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Todo mundo está vendo? Pronto. Bom, só para dizer que hoje nós estamos com 66 entidades filiadas à pública. Lembre-se que nós começamos, não tínhamos 30 ainda. Nós estamos hoje com 66. A nossa ideia era chegar a 100 até o momento do nosso congresso. Acabou não tendo congresso em razão da epidemia, mas já estamos com 66 entidades. Só para todos saberem, nós estamos com entidades nacionais 15, Paraná 11, São Paulo 11, Piauí 6, Espírito Santo 3, Minas Gerais 3, Rio de Janeiro 3, Rio Grande do Sul 3, Amazonas 2, Maranhão 2, Tocantins 2, depois tem o Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba e Pernambuco. Mato Grosso do Sul, Bahia, Rondônia, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe, Amapá, Goiás e Santa Catarina, não temos nenhuma entidade.
embora nós temos nesses locais nomes que eu não sei exatamente quem são, foi colocado pela diretoria anterior como presidentes das estaduais. A minha proposta agora é que nós fazemos uma limpeza nisso. Não tem entidade lá, nem a do que é presidente da estadual, então nós estamos tirando os presidentes das entidades estaduais onde não tem ninguém ainda. Está em discussão. O presidente, como Santa Catarina... Alois Tabureira, não? Tá, Alois, pode continuar. Alois, tá, tô aqui, pode falar, tô aqui, pode falar. Santa Catarina, se não me falha a memória, e isso o Polacchini pode ver também, o Macanhão não estava interessado em pegar a presidência lá? Estava, mas não estava, e assumiu um novo presidente no sindicato, e eles ficaram de ver, e eles ficam assim, protelando, e até o momento nada. Eu vou, Hugo, nesse aspecto eu vou propor... O Gossi, só informação, me parece que o Macanhão teve um problema de saúde o ano passado. Ele até ia fazer parte de uma das chapas da Penafisto no processo eleitoral, e ele não participou, acho que por algum problema de saúde. Então, eu não sei se talvez não seja o caso de consultar ele, ver se ele vai ficar ou não, e já abrir a vaga para outra pessoa, né? Essa era a ideia, de falar com ele, já que ele está com problema de saúde. Eu acho que antes... Porque o Macanhão ele demonstrou interesse... Nenhuma entidade lá ligada à pública. Como é que vai ter um presidente da pública estadual? Então, mas é porque o próprio Macanhão havia me falado, agora se vocês acharem que não, mas ele próprio havia me falado que eles iriam filiar e que ele estava interessado em presidir a central lá. Eu não tenho contato do Macanhão, você tem, Polacchini? Eu tenho. Não custa dar uma ligadinha para ele? Tá, eu vou verificar isso aí. E vou falar com o presidente também do Sindicato dos Auditores lá de Santa Catarina e vou verificar se eles estão, pelo menos, com intenção de filiar, isso, né? Se não tiver, né, desocupa, né? Isso. Desocupa, mas eu vou ver isso. Para a próxima reunião eu já trago uma posição de Santa Catarina, então. Então, próxima reunião, os estados que não tiverem uma posição, a gente vai trabalhar de forma diferente, tá certo? Isso. Eu tenho até uma resolução que eu tinha colocado aqui. Nós nem vamos votar hoje, mas eu vou mostrar para vocês e vocês pensem até a próxima quinta-feira. Mas deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, que é o seguinte também. Olha. Aqui nós temos 2 confederações, mas, por exemplo, a CNSP não se manifesta. Nós temos 9 federações, 14 associações e 41 sindicatos ligados à pública. Uma outra questão que eu quero mostrar é isto aqui. Não sei se dá para vocês verem bem aí. Dá. Essas entidades aqui, elas entraram no mês 5 de 2019, mês 6, mês 8, mês 11, mês 12, depois todas janeiro de 2020. E elas têm direito a receber 50% da mensalidade que as entidades, elas não. A pública estadual tem direito a receber metade das mensalidades. Então, também nós vamos começar a organizar isso aqui agora. O Vandercy é um que já cobrou, porque ele realmente precisa de uma ajuda lá, né, Vandercy? Ô, presidente, mas só uma dúvida, é para a pública que tiver regularizada, certo? Isso eu vou falar agora. Se ela não tiver regularizada, não tem como repassar o dinheiro. Não é isso? Isso, porque não vai ter conta no banco, não tem como... Tá. Gossi, aqui na lista que estava, tem a FASP-RS e ela é antiga, ela é lá de agosto de 2015. Que por engano, assim, a FASP nunca contribuiu para a pública. Não, você está colocando se ela tem direito a 50%, é isso? Só estou dizendo assim, que ela não é nova, ela é das antigas, ela não entrou agora, daí não teria direito a 50%. Luiz, se dá uma examinada nisso? Sim, porque eu lembro... Não, porque assim, por exemplo, a FASP, ela está como uma entidade fundadora, mas ela nunca pagou mensalidade. Então, essa data aí foi a data que trouxe a ficha de filiação para a pública da FASP.
Então, para nós é a data que está afiliada, porque nunca teve contribuição, nunca veio numa reunião como filiada, nunca participou. Então, não sei se vai definir caso a caso aí, ou como é que é, mas fundadora, ela estava já na pública, apenas Pois é, não contribuía. Eu gostaria de contribuir nesse debate. Pode falar, Paulinho. Obrigado. É assim, ó, a SJ e a pública, né, quando houve a filiação, nós viemos em caravana para o Congresso, fundamos. A qualidade jurídica da FASP é de fundadora. Ela pode ter um passivo grande, é outra história, mas a qualidade jurídica dela, ela nunca teve uma chamada, uma comunicação para se organize, venha, acerte o saldo. A própria remessa de documento de filiação, no caso específico das entidades que participaram da Assembleia de Fundação, constaram da ata de fundação. Qualquer documento que chega depois é mera atualização de cadastro. Do ponto de vista técnico, estava lá, assinou o livro de presença na fundação. Não pode entrar agora como se fosse de abril de 2019, porque entregou o cadastro de atualização. Realmente, nesse caso, ela não tem direito, não. Aí, Gósio, tem que ver, porque, por exemplo, nós temos várias entidades na ata de fundação que nunca vieram numa reunião, que a gente não tem uma documentação, que nunca contribuiu com nada, e aí, não sei, eu acho meio complicado a entidade se filiar agora e ter todos os direitos de fundadora que... Não sei. Não é uma questão de ser... É um caso para vocês analisarem. Desculpe, não é o caso. Paulinho está falando ainda? Paulinho? Eu queria contrapor essa questão que entrou, que é o seguinte: se a entidade, qualquer delas, não está com a sua regularização formal, alguma coisa, etc., trazer para o conselho de desfiliar. Pronto. Mas vamos perder números, mas é um número que não existe. Nós temos 50 filiadas. Sim, mas 50 oficializadas, regularizadas? Sim. Não, tem 10 aqui que não. Bom, então avisa que vai tirar fora. Aí, para mudar o status dela. Porque a condição de fundadora, se vocês me permitem, tá? Isso é um título até honorário para a entidade que ajudou a criar lá no início. Aquilo é uma coisa sabe, é uma coisa que para a entidade fica bem. Ela se sente bem por ter participado da fundação. Não é? E quantas tem aqui que participaram e estão ajudando? Então, me parece, assim, do ponto de vista jurídico, a qualidade dela é de fundadora. Não tem como mudar isso. Não está regular e nós temos outras não regulares. Então, manda uma cartinha pedindo para se arrumar. E com aviso de que nós podemos tirar fora, se for esse o interesse aqui de tirar fora. Eu conheço entidades colegiadas como a nossa que a gente não retira para poder citar assim, somos uma entidade de classe de 192 filiadas. 192, mas só 18 funciona. A gente só usa então, não é o caso da nossa, Paulinho. Pois é, a lista que o presidente mostrou é só de gente que está afiliada, que está sendo emitido boleto, que tem um ou outro problema aí no meio, como a CNSP, mas... Lois, a resolução é clara. Somente a entidade que entrou nunca esteve na pública antes de abril de 2019. Essa é que a gente paga 50% para a estadual. As outras ficou acertado na resolução que não. Então, se a FASP estava já na fundação, o Paulinho tem razão, ela não pode entrar. Ela assinou a lista. Acho que foi o Filipinho que veio representando a FASP, era o diretor jurídico da FASP. Tá bom. Bom, isso nós vamos acertar, Lois. Eu queria mostrar uma resolução que eu fiz agora, e vamos encaminhar para todo mundo. Vocês pensam até a próxima quinta-feira, porque, na verdade, não dá para a gente... o que está acontecendo na pública, às vezes. Recebemos uma informação, olha, se me colocar como presidente da pública no Estado, eu vejo as entidades que podem entrar. Tem que ser o inverso. Tem que ter entidade para poder... ter a pública estadual. Então, eu coloquei isso aqui, vocês vão ler e vão decidir sobre isso que eu vou colocar agora. Não precisa decidir agora, pode ser até a próxima semana.
A diretoria executiva da pública, nos suas atribuições, resolve. A partir desta data, que pode não ser hoje, as públicas estaduais serão formadas nos estados que tenham pelo menos 3 entidades devidamente filiadas à pública central. Isso, para mim, ajuda a pública, o pessoal do estado que quer criar a pública estadual, ele vai atrás de 3 entidades. O pedido de reconhecimento da pública estadual assinada por representantes das entidades participantes será encaminhado, não encaminharão, será encaminhado à Secretaria da Pública Central do Servidor, que colocará em pauta na primeira reunião seguinte. Aprovado o pedido pela diretoria, as entidades participantes, em comum acordo, marcarão a data da Assembleia para a formação da pública estadual e eleição da diretoria, observado o artigo 103, que eu vou mostrar já, parágrafo único do Estatuto. Parágrafo 1º. A nominata conterá o nome e o cargo que ocupa o componente da diretoria, bem como seu e-mail, telefone e nome da entidade a que pertence, fazendo-se acompanhar da ata da eleição ou de formação da diretoria da Pública Estadual. Parágrafo 2º. Ocorrendo alteração na nominata por renúncia, morte ou qualquer outro motivo, haverá comunicação à Secretaria da Pública Central do Servidor 15 dias após o cumprimento da referida vaga. Deverão ser observados os artigos 20 a 22, capítulo 5º e tal, que eu vou mostrar agora em seguida. Então, artigo 103. O mandato da atual diretoria executiva e Conselho Fiscal da Pública Central do Servidor, tendo em vista a necessidade de consolidação das estruturações das entidades em fase da potestade do Ministério do Trabalho e Emprego, tem como termo final dia 31 do mês de março do ano 2019. Parágrafo único. As estaduais atualmente constituídas e as que forem constituídas deverão adequar seus estatutos ao artigo 21, para que, a partir de junho de 2023, os mandatos observem o disposto nesse estatuto, podendo ser prorrogado o mandato das atuais diretorias. Agora, o artigo 20, o que é que diz? As representações estaduais, aqui faltou, e do Distrito Federal da Pública denominam-se pública estadual, e seu nome conterá a expressão pública, seguida da sigla do Estado, e constitui unidades representativas da Pública Central do Servidor, subordinadas a esta nos termos e limites deste Estatuto. As públicas estaduais terão CNPJ e estatuto próprios, que deverão estar em acordo com o presente Estatuto. 2. As públicas estaduais poderão convocar reuniões de organização e coordenação, desde que comunicado à nacional para desempenho das funções que lhes são atribuídas, e as respectivas despesas serão custeadas por elas ou pela entidade do participante a critério e segundo as possibilidades de cada um. Artigo 21. A duração dos mandatos da diretoria executiva, diretoria auxiliar e conselho fiscal será de 4 anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo, podendo ser reeleito para outros cargos sem limite de recondução. Parágrafo único. As públicas estaduais deverão observar o mandato de 4 anos previsto neste artigo. Artigo 22. Todas as convocações serão realizadas por meio de publicação eletrônica e nos meios de comunicação da entidade. Perguntas? Dúvidas? Eu acho que está bom, excelente. Queria cumprimentar o nosso presidente, porque isso nos dá um parâmetro para trabalharmos aqui no Estado, né? E até uma alavanca, porque aí, olha, vamos se ajeitar, vamos se arrumar, porque a coisa está mudando, né? No nosso caso aqui, no Rio Grande do Sul, nós estamos com muita dificuldade. Acho que agora com isso e com a questão de analisarmos se fica ou não fica a direção que está, eu acho que isso aí é um ponto, um divisor de águas. Nós vamos alavancar a entidade em cima disso aí. Parabéns. Gosto, só uma não é nem dúvida, é mais um comentário, né? Porque, assim, as entidades classistas, elas estão trabalhando numa margem mínima, né, em todos os aspectos. Com o fim do imposto sindical, a realidade mudou drasticamente para todos nós. Muito embora um estado ou outro não tenha o mínimo de 3 sindicatos filiados ou associações, esse estado ele tem a representação da pública. Ou seja, esse estado, a pública nesse estado trabalha juntamente com outras entidades, diversas mobilizações, diversos trabalhos, né? Atua
efetivamente como uma central sindical. Muito embora não tenha aquela força toda daquele grupo muito grande por trás, né? Mas tem a presença da pública. A partir do momento em que nós aceitamos que no estado onde não tiver no mínimo 3, não existirá essa representatividade, nós estamos enfraquecendo essa central, né? Ela vai desaparecer naquele estado. Até que outro, aí pode dizer, não, aí depois vem outra pessoa, tal. Não, mas as mesmas dificuldades que um tem, o outro também terá. Não é que o compromisso de um ou de outro vai ser maior ou menor, né? Então, assim, as dificuldades são as mesmas. Eu sugiro uma reflexão nesse sentido, porque é mais importante você ter alguém para falar o nome da pública naquele local do que não ter ninguém. É um ponto que eu acho extremamente importante. Permite, Base? Pois não. Pode ler ali aquele pedacinho que fala das 3 entidades? Vou pôr de novo. Tá. Embora vai ficar para conversar, não é uma decisão tirada hoje, né? Positivo. Onde você quer ver, Paulinho? É aquilo que fala assim, que será formada por 3 entidades. Aqui, a partir dessa data, serão formados estados que têm pelo menos 3 entidades. É o número 1. Número 1, tá aí. Tá? Número 1. Então, assim, ó, a condição, elas poderão, a pública estadual será formada se tiver pelo menos 3. Pelo menos 3. Pelo menos 3. Aí a dúvida do nosso colega é que isso pode ficar menos, de alguma forma, colocando o número, limitaria. Tá? Eu penso assim, ó, 3 já é pouco. Tem que ter muito mais. Não tem nada, só tem uma, e é a própria pessoa que está lá. Né? Então, tem que haver um esforço, sim, dele buscar mais 2 para fazer isso aqui. É uma missão que está sendo dada agora. E até diria mais, se o colega lá me permitir, para a gente tentar conciliar, colega Carlos, dá um prazo de 90 dias, entendeu? Sem descrever que dá um prazo de 90 dias. Tipo assim, o item 1 dessa resolução, né, será válido por 90 dias. Mas isso na nossa cabeça que estamos votando. A gente sabe politicamente que vai administrar isso. Porque se chegar daqui 90 dias com esse pedido, essa determinação que está sendo feita para arrumar logo as públicas e também para o presidente organizar estadual, então sai fora e entra outro, né, nós estamos tomando uma medida assim, ó, que queremos implementar agora com alguma urgência, aproveitando essa situação de grave crise que nós estamos vivendo aí, que o governo ataca o funcionalismo de forma muito exacerbada. Então, assim, ó, a gente pode votar, contemplando a preocupação do colega Carlos, que a gente voltaria a discutir esse assunto depois de aprovado agora, ou semana que vem, né? A gente voltaria daqui 90 dias para ver, olha, qual é o resultado que deu. Ó, temos isso, temos aqui, melhorou ali, aqui não está melhorando. Bom, aí seria uma ação em cima daquele ali. Daí, se não der, bom, daí revoga o dispositivo, Carlos, porque aí tu tem um tempo para tentar forçar para organizar. Ela não vá nascer e ficar como uma espada na cabeça das pessoas, mas também não deixar mole como está hoje, porque aqui no meu caso, no Rio Grande do Sul, eu estou há 1 ano conversando para ver se conseguimos montar e não está havendo condição. Entendeu? Não está havendo. Agora, com o último 1º de maio, a gente tomou uma iniciativa diferente. Eu solicitei, Góes, ao colega que seria o local daqui, que ele fizesse a participação de todos os atos públicos do 1º de maio. Sair fora para o colega poder ter condições de fazer o seu trabalho. E aí notei que houve daí, eu acho que até uma acelerada no processo de organização. Então, me parece, Carlos, se me permitir tentar compor, a gente vota a semana que vem, se for o caso, como definitivo. Mesmo sabendo entre nós que, politicamente, daqui a 90 dias, a gente vai fazer uma revisão e possa contemplar uma outra situação. Deixa eu fazer uma colocação antes de vocês comentarem, porque talvez não esteja bem claro aí. Percebi agora que esse número 1 não está bem claro. Eu não estou dizendo dos estados aonde já existem. Estou dizendo que todo estado que for agora se organizar como pública estadual é que deve começar assim. Tá?
Os estados onde já tem o presidente, já tem uma entidade ou duas, é a partir de agora que nós faremos isso. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu cheguei nisso? O próprio Rangel viu o esforço que nós fizemos numa reunião lá no Rio de Janeiro, onde algumas entidades interessadas por algum outro motivo em estar dizendo que está na pública, tentaram marcar uma reunião e não compareceram, fomos só eu e o Rangel, não é isso? E depois criaram um WhatsApp como sendo da pública somente para bobagem, somente para ser do contra, somente para falar mal desse ou daquele outro. Tivemos que interferir nisso e criar um outro WhatsApp, entendeu? Então, na verdade, o que nós precisamos é ter a certeza realmente das entidades que querem trabalhar como público. Senão não adianta nada. Tem estados aí que quem é presidente da pública no estado X? É fulano. Mas o fulano nunca apareceu, nem a entidade dele é filiada à pública. Entendeu? Como é que ele pode ser... não, mas na época foi designado porque era importante. Mas não existe. Então, para ficar claro, seria para quem for organizar daqui para frente. Mas nós não vamos votar agora, não. É para pensar, podemos modificar, podemos diminuir de 3 para 2 ou para 1, que seja. O que não pode é existir presidente onde nem a entidade dele é filiada à pública. O Gaspar quer falar. Hein? Gaspar quer falar. O Adriano tinha pedido primeiro. Adriano quer falar? Fala, Adriano. Na verdade, é uma sugestão. Você pode deixar esse Estado como uma entidade designada por ato do presidente para responder um comitê provisório, só para que não desestimule aquele Estado a continuar tentando regimentar entidades. Eu, por exemplo, estou tentando fazer um esforço agora de trazer as ASIBAMAs, que são associações de servidores do IBAMA, de todo o Brasil. Cada estado tem uma ASIBAMA. Então, estou conversando com a de Minas, tem o pessoal do Sul, tem Norte, tem Nordeste, Centro-Oeste, ou seja, eles estão em todos os estados brasileiros. E tem a SEMA Nacional também, que eu tenho conversado para ver se eu consigo trazer. Então, assim, se nós também limitarmos que haja uma lógica tem que estar regularizada na pública, né? Mas que essa entidade que esteja, ela possa, pelo menos, que ainda não exista pública estadual lá fundada, mas que ela possa, pelo menos, ter essa designação por ato do presidente ou do conselho, o que for, só isso. Entendi. Gaspar? Oi, Góes. Eu agora? Diga. Tem que acabar com a farra de entidade, que entrou lá no começo e depois não apareceu mais. Ou ela e paga, ou não e vai embora. Outra coisa, eu queria saber se todas as entidades que têm diretores, se estão todas em dia. Isso é importante. Não adianta o cara ser diretor da pública e não pagar. Isso não pode. Então, eu acho que tem que fazer um levantamento de todas as entidades, principalmente, eu acho que até no momento a questão das entidades, depois ver a questão da pública, das públicas regionais. Não dá para admitir uma entidade que precisa pagar, que ela tem condições de pagar e não pagar, não sei aquelas que são liberadas por outros motivos, ou que não tem renda, coisa assim. Mas se ela tem renda, tem que pagar. Agora não adianta falar, ela é lá de trás. Eu concordo com Paulinha, lá de trás, é fundadora, mas desde que esteja em dia com suas obrigações. Senão, vira festa da Maria Joana. E é isso que não pode. Nós temos 60 entidades, quantas pagam? 20? 30? Eu acho que esse levantamento é importante para nós. Nós não temos esse levantamento. Eu não tenho. Esse levantamento. Mas é bom passar para toda a diretoria. Quem está em dia e quem não está. Em várias reuniões, nós mostramos esse levantamento. Na próxima quinta-feira, nós vamos mostrar esse levantamento. Importante. Porque eu acho o seguinte, diretor que não está em dia não deve ser diretor, na minha opinião. Tem que estar em dia.
Em questão das Nós estaduais, temos um grande eu acho trabalho que de aí... cobrança. Oi? Nós temos um grande trabalho todo mês de ficar cobrando. Pode falar, Gaspar. Não, mas não adianta ficar cobrando, vocês não pagam. Então tem que tomar uma atitude. Em questão das públicas estaduais, eu acho que é aquilo, você, presidente, entrar em contato com cada presidente. Se o cara não está, se a entidade dele não está, seja lá quem for, pô, não adianta, vai ser presidente do quê? A entidade dele não é. Não, mas ele foi eleito, vai perder o cargo. Vamos por outro. Eu acho que é simples. Se você não é sócio de uma entidade, você não tem direito na entidade. Não vejo o direito da pessoa. Não, mas estou representando por ali e tal. Tudo bem. Então, essa que você está representando está pagando? Eu acho que a gente tem que levar a coisa com mais seriedade. Porque senão tem entidade aí que faz um sacrifício para pagar e vê as outras aí na moleza. Eu acho que isso daí tem que ser com muita seriedade. Né? Na tua entidade, na CETEG, se o sócio não paga, ele é eliminado. 3, 4 mensalidades, você manda ele embora. Aqui é a mesma coisa, pô. Não adianta a gente ter uma entidade que no final não tem ninguém. Era só isso. Tem isso e tem a questão de talvez com uma entidade só ser possível instalar daqui para frente. Vamos ver. Está em discussão até nosso próximo encontro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos falar, tchau. Fala aí dos vereadores, alguma coisa assim. Dos vereadores, o Adriano apresentou um trabalho e agora está recolocando mais alguma coisa, que é o PowerPoint, né? Nós vamos estudar e já fica marcado que nós vamos conversar na próxima quinta-feira. Tá bom. Então, pessoal, estamos encerrando, estamos já 3 horas já de reunião. Só vou deixar um aviso para todo mundo que nós temos a live nesta segunda-feira, das 19 às 20 horas. Também tivemos poucos diretores da pública acompanhando. Procurem acompanhar das 19 às 20 horas. Pessoal, então, um bom final de semana para vocês e segunda-feira todo mundo 19 horas na live da pública, tá bom? Até mais.